Ei, gente, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre ansiedade. Eu tenho visto em muitas pessoas sofrendo com ansiedade e foi isso que me motivou a dividir a minha experiência com vocês. Eu não sou nenhuma profissional do assunto, mas eu sou experiente nesse assunto. Eu não quero que ninguém passe o que eu passei e foi justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, que eu criei coragem pra falar, porque não é uma coisa fácil de falar. Eu não gosto de lembrar o que eu passei, mas eu preciso fazer isso pra que ninguém chegue ao nível de ansiedade que eu cheguei ou pra que eu ajude as pessoas que estão passando por essa situação e não sabem o que fazer. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e eu vi que 82% das pessoas que participaram têm ansiedade. Isso é uma coisa muito alta, é um valor muito alto. E isso me motivou a gravar o vídeo para ajudar as pessoas. Então, se você conhece alguém que tem ansiedade, compartilhe esse vídeo, curte aqui, comenta, se inscreve no canal, porque quanto mais pessoas interagirem com o vídeo, mais ele vai ser recomendado, mais ele vai alcançar pessoas, mais ele vai ajudar pessoas. É esse o propósito desse vídeo, tá? Não pensem que pra mim tá sendo fácil falar, não tá sendo. Em alguns momentos do vídeo você com certeza vai ver eu me emocionando, porque eu não gosto de lembrar, mas eu preciso realmente fazer isso. Eu preciso ajudar as pessoas a superarem esse mal aí que tem acometido o mundo inteiro, tá bom? Bom, gente, ao longo do vídeo eu vou responder perguntas também que estão me enviando, tô recebendo muitas perguntas. E eu vou ter que dividir esse vídeo em séries, né? Eu vou fazer uma série sobre ansiedade, porque tem muita coisa pra falar, muitas perguntas pra responder e pro vídeo não ficar muito extenso e ficar cansativo, então vou dividir ele em várias etapas, em vários tópicos. Eu prometo que vai ficar super interessante, eu vou me esforçar pra ficar interessante pra poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos falar de ansiedade? Vem comigo. Bom, gente, ansiedade. Tem ansiedade boa, né? Que é aquela que quando você fica ansioso pra ver alguém, quando você fica ansioso pra chegar a alguma coisa que você comprou, né, pelo correio, quando você fica ansioso pra ir a algum lugar, alguma viagem, essa ansiedade é muito boa, né? É saudável. Agora tem ansiedade patológica, que foi a que eu tive, que foi a que eu tenho. Né? E essa ansiedade, um pequeno exemplo eu tô na fila do banco, minha vez tá chegando, meu coração acelera. Isso é uma ansiedade muito ruim, te deixa mal essa ansiedade. A primeira pergunta que me fizeram foi como começou, quando começou, como você descobriu, né? Como é que foi isso? Bom, gente, eu costumo brincar que eu acho que eu nasci já ansiosa, né? Eu quase nasci de 6 meses, minha mãe teve que ficar aí 3 meses de cama, senão eu nasci antes da hora, de tanto que eu me mexia dentro dela. E acabei causando alguns problemas que ela teve que ficar de repouso, senão eu nascia. E então eu costumo brincar que desde o ventre da minha mãe eu sou ansiosa. Mas assim, eu nem sabia que existia ansiedade, nem sabia que existia crise de ansiedade. E hoje, por eu saber, eu já liguei uns pontos e entendi aonde comecei a desenvolver, né? Vamos dizer assim, começou os meus sintomas de ansiedade, onde eu comecei a perceber isso. Bom, eu tava no terceiro ano da escola, na última série aí do ensino médio, e foi um dia assim comum de aula e eu simplesmente comecei a passar mal. E liguei para os meus pais me buscarem na escola porque eu realmente não estava me sentindo bem, era uma sensação estranha que eu não sabia explicar. E fui para casa, fiquei de repouso. Nesse dia eu lembro que minha mãe estava fazendo um curso de teologia e ela estava indo para aula. Eu falei, mãe, eu ainda não tô me sentindo bem, já era de noite isso. Ainda tô com aquela sensação ruim, eu não sei explicar o que eu tô sentindo. E minha mãe falou assim, Carol, vamos fazer o seguinte, vamos na farmácia, porque isso pode ser pressão, tua pressão deve estar baixa, às vezes por causa do calor. E aí o farmacêutico vai ferir e a gente vai tirar essa dúvida. Falei, beleza, vamos. Chegando na farmácia, o farmacêutico aferiu minha pressão, olhou pra minha cara e falou assim, menina, o que você fez? Eu falei, como assim que eu fiz? Não fiz nada, né? Ele falou assim, olha, tua pressão tá alta. Popularmente falando, ela tava 14/10. E ele falou, olha, vai pro hospital, porque sua pressão tá alta. E aí meus pais me levaram pro hospital, chegando no hospital, fiz todos os exames, exame de sangue, auscultaram, e nada, não tinha nada. Eles falaram, olha, isso parece ter sido um estresse, você se estressou. Eu falei, não me lembro de ter me estressado com nada. Eles me deram um remédio, a pressão abaixou e me liberaram, me deram remédio fitoterápico, um calmante fitoterápico pra eu tomar, né? E aí passou.
não senti mais isso. Terminei o colégio em 2007. Quando foi em 2008, por eu ainda não ter muita certeza... Na verdade, eu tinha certeza do que eu queria fazer de faculdade, mas não tinha na minha cidade. Eu não queria sair da cidade, eu não queria ficar indo e voltando. Então, eu fiquei um ano parada para decidir realmente o que eu queria fazer. Né? Isso foi em 2008. Em 2008 nasceu meu priminho Arthur, eu fiquei cuidando dele. Foi um ano muito gostoso. E em 2009 eu entrei na faculdade, resolvi fazer fisioterapia. Quando foi no 6º período da faculdade, eu comecei de novo com os picos hipertensivos. Né? Minha pressão foi 14/10 e a mais alta foi 16/12. No 6º período eu já tinha tido aula de cardiologia, já sabia ferir pressão e já sabia o que uma pressão alta podia causar, né? E aí eu pirei. Falei, gente, eu vou morrer a qualquer hora dessa. E a sensação, gente, quem tem pressão alta é uma sensação de morte mesmo. Não sei se vocês já sentiram isso. É uma sensação, uma angústia, um aperto no peito, uma pressão na cabeça, uma coisa horrível, né? E como eu já sabia o que podia acontecer, eu fiquei muito nervosa. Eu achava que eu ia infartar, que eu ia ter um AVE, né, um derrame, que eu ia ficar com sequela, né? E isso já eram sintomas de ansiedade e eu não sabia. Eu ainda não sabia que existia ansiedade e crise de ansiedade. Bom, fui pro cardiologista, eu tava tendo pressão alta direto, né? Fez todos os exames e nada. E eu acho que isso que me desesperava. Eu queria que saísse alguma coisa no resultado do exame pra ter uma direção de tratamento, né? Porque por que eu tava tendo aquilo, gente? Tinha alguma coisa errada. E o cardiologista falou, olha, não tem nada, tá tudo certo, todos os exames estão normais. Aí a gente conversando, a gente chegou à conclusão que poderia ser o anticoncepcional que eu tomava. Eu desde muito nova sentia muita cólica, então tomava anticoncepcional para controlar a dor. E ele falou, olha, Carol, se um deu, todos vão dar, você não pode mais tomar. Falei, beleza, se for para não sentir o que eu senti, né, com a pressão alta, eu prefiro sentir cólica do que sentir essa sensação de morte. E parei de tomar o remédio. Só que os meus sintomas não melhoraram. A pressão alta não melhorou, continuei tendo os picos hipertensivos. E aí o cardiologista tinha me dado um SOS, que toda vez que a minha pressão tivesse alta era para eu tomar que ia diminuir. E isso me acalmou um pouco, porque a minha maior preocupação era eu ter vamos dizer que um piripaque por causa da pressão alta, né? Mas eu continuei tendo a pressão alta. E o médico falou assim, olha, Carol, você não tem nada, então isso aí deve ser emocional. Aí na hora eu falei, gente, o emocional desse vai me matar, né? Não é possível, tem alguma coisa errada, não pode ser emocional e tudo mais. E aí passou, né? Só pra vocês entenderem, gente, no 6º período, eu estava fazendo monografia, ia começar o meu estágio da faculdade e o meu maior medo era cair no CTI, inclusive eu caí, foi o primeiro deles, mas depois eu me apaixonei pelo CTI, mas antes eu tinha muito medo de atender e fazer alguma coisa errada, né? Então eu tinha muito medo de CTI, já estava sofrendo com isso, e eu era presidente do diretório. Então, assim, para quem tem uma personalidade como a minha de ansiosa, apesar de não me gabando, mas assim, ter capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, isso foi uma pressão muito grande para mim. E eu não compreendia isso, assim, né? Naquela época, para mim, eu tava passando mal, mas eu nem associei a isso, né? Hoje eu entendo que muito provavelmente foi essa pressão, né? De fazer muitas coisas. E é uma cobrança, né? Ser presidente do diretório é uma responsabilidade. Fazer monografia é uma cobrança muito grande, né? E estágio também. Se fazer qualquer coisa errada, você pode prejudicar alguém. Então, assim, era uma pressão psicológica ali, emocional, mas eu não relacionei a isso. Terminei a faculdade em 2012, dezembro de 2012. E no dia 1º de janeiro de 2013, eu tava no churrasco com a minha família, tava brincando na piscina com o filho da minha amiga, e eu comecei a passar mal de repente. Foi como se alguém tivesse ligado um botão em mim, não sei, me dado um beliscão, e eu comecei a passar muito mal mesmo, aquela sensação que eu ia morrer a qualquer segundo. Tava com essa sensação, eu já saí da piscina assim, eu vou me despedir da minha família que eu vou morrer agora. E aí eu virei pro meu pastor, pra minha família e falei, gente, ora por mim, porque eu tô passando mal. Eu não sei explicar o que eu tô sentindo, mas não é uma coisa boa. Eu acho que não é uma coisa boa. E aí eles oraram, sabe? Eu acreditei, falei, não, amém, eu creio, né, que eu vou ficar boa. E fui pra casa. Chegando em casa, gente, eu continuei passando mal.
E 1º de janeiro, gente, todos os médicos são filhos de Deus também, estavam de férias, né? Então eu continuei passando mal durante uma semana. E eu vou relatar pra vocês os sintomas que eu senti mais na frente. E passando mal, aquele desespero, minha mãe conseguiu uma médica pra mim. E eu fui na médica acreditando que pudesse ser algo hormonal. Falei, deve ser, minha taxa hormonal deve ter desregulado, sei lá. E fiz exames e não deu nada, gente. A única coisa que deu foi insuficiência de vitamina D. E eu falei, graças a Deus, né? Eu tava doida pra dar alguma coisa errada no exame pra eu saber que tinha alguma coisa errada comigo pra eu conseguir tratar. Aí eu me apeguei àquilo, eu falei, insuficiência de vitamina D, beleza, vou tomar uma vitamina D, vou ficar ótima, esses sintomas vão passar. Só que a médica viu o meu estado, que tava muito crítico, e ela me passou, gente, 20 gotas de Rivotril. 20 gotas de Rivotril. Depois vocês pesquisem sobre o Rivotril, é assustador. Não é qualquer pessoa que pode tomar, não tem que tomar de qualquer maneira, muito menos 20 gotas, né? É muita coisa. Eu não julgo a médica porque, assim, ela foi muito atenciosa comigo na época, eu acho que ela tentou fazer o melhor, assim, e talvez ela não tivesse esse conhecimento todo do Rivotril, mas tudo bem, né? Só pra vocês entenderem como é que foi a minha história. E eu tomando 20 gotas de Rivotril, eu tomei 20 gotas de Rivotril mais ou menos por uma semana. Então vocês imaginam como é que eu fiquei, né? Eu, sei lá, acho que eu só tinha meu corpo aqui, eu só dormia, gente. Eu só dormia e não dava tempo de sofrer com os sintomas, né? Só na hora que eu acordava, que eram poucas vezes, assim, eu acordava pra comer, minha mãe me levava, me botava no chuveiro, me dava banho, pá, apagava de novo. 20 gotas é muita coisa. E durante uma semana, assim, eu fiquei tomando esse remédio e aí minha tia, percebendo o que estava acontecendo, ela marcou um psiquiatra pra mim. E eu quero deixar aqui um parêntese, gente, não troco ele por nada. Dr. Carlos Eduardo, quem é de Teresópolis, eu super recomendo, né? Ele é maravilhoso, maravilhoso, gente. Ele foi, assim, um anjo de Deus na minha vida. E aí, naquele desespero de não querer mais sentir o que eu tava sentindo, eu fui no psiquiatra. Quando eu sentei na cadeira, a primeira coisa que ele falou, calma, que isso é uma crise de ansiedade e vai passar. Eu respirei, gente, aliviada, porque eu falei assim, cara, eu preciso de um diagnóstico. O que eu mais sofria era não ter um diagnóstico. Eu precisava, para eu me acalmar, eu ter um diagnóstico, né? E ele me acalmou, né? Me deu uma aula sobre ansiedade, me descreveu, olha, isso acontece isso, você é assim, você faz isso. Eu falei, cara, é isso mesmo, esse cara sabe o que tá falando. Né? E foi maravilhoso, assim. Já foi uma injeção de ânimo, assim, né? Já cheguei no consultório, ele, calma que você não tá morrendo. Falei, beleza. E foi assim que eu descobri a minha ansiedade, que eu descobri a existência da ansiedade na minha vida, que eu descobri que a minha personalidade é assim, mas eu descobri que tem tratamento. E então, gente, a primeira coisa, procura um psiquiatra, né? Não fique com vergonha. Psiquiatra não é médico de maluco, gente. Psiquiatra é médico de ser humano. Né? Todo mundo sofre com algum lado emocional, aí todo mundo tem algum problema emocional normal. O importante é você ser feliz, tá? Então, assim, não deixa pra depois, sabe? Se você vê que você tem algum sintoma, procura mesmo um psiquiatra, não fica com vergonha. Eu no início tinha muita vergonha, eu achava que o pessoal ia achar que eu era maluca, que eu tinha problema. E, gente, é minha personalidade, tá? Então foi assim que eu descobri a minha ansiedade. Bom, então esse, gente, é o primeiro vídeo, né, onde eu relatei aí a minha história pra vocês. Eu sei que algumas pessoas vão se identificar, eu espero que não muitas, porque o que eu passei eu não quero que ninguém passe. Eu torço pra que ninguém passe pelo que eu passei. Foi muito profunda a minha crise de ansiedade. E no próximo vídeo eu vou responder mais perguntas. Vou relatar os meus sintomas que eu tive. Muita gente pergunta aí quais são os sintomas. Eu acho que muita gente vai se identificar pelo menos com um. Só pra adiantar, na minha crise, eu tive pelo menos 15 sintomas juntos, né? E foi por isso que eu descompensei. Mas eu espero muito ajudar, espero muito que esse vídeo esteja sendo útil, né? E esse primeiro vídeo eu acho que é só pra deixar claro que você não sofre sozinha, ou você não sofre sozinho, que muitas pessoas passam por isso. Então eu espero muito que vocês tenham, assim, aproveitado o vídeo. Eu tentei resumir o máximo, tem muita coisa pra falar, por isso não perca o próximo vídeo.
e compartilha aí, sabe? Esse foi apenas o meu testemunho, mas eu vou contar pra vocês como eu superei a crise, como eu supero a ansiedade diariamente, o que que eu faço, os sintomas. Uma pergunta que me fizeram é se é frequente, se é sempre, ou se são alguns momentos. Eu vou responder isso tudo pra vocês. E você que quer mandar alguma pergunta ou dividir a sua experiência, deixa aqui nos comentários. Se você não quiser se identificar, pode me mandar inbox nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E se tiver alguma pergunta também, pode mandar que eu vou tentar responder. E o que que eu não souber responder, a gente vai descobrir a resposta juntos, tá bom? Então, um beijo. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. Tchau!